Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton Rômulo e agora eu vou falar sobre os agentes externos e exógenos. Eles modelam num relevo, e atuam na superfície da Terra por seres humanos, por água, pelo vento, pela chuva e etc. Eles também são chamados de esculpidores. Eles são responsáveis pela erosão causada pelo desgaste e a sedimentação do solo. Eles estudam sobre isso. Eles veem quando o solo está desgastado, quando o solo está precisando de ajuda, e isso causa erosão, e eles atuam nessa parte. É isso, e obrigado. Fala, professor, como é que o senhor está? Numa boa, na paz, tranquilidade. Hoje eu vou falar sobre o intemperismo, ou também chamado de meteorização. Bom, ele é um processo natural da decomposição das rochas, sim, e solos também, porque rocha está localizada no solo, em seus minerais constituintes, por ação feitos químicos, físicos e biológicos. Também pode ser. São 3 tipos: físico, químico e biológico. Mais para frente eu vou dar uma explicada quais são eles. Bom, que resulta na sua exposição aos agentes externos, que inclui fatores antropológicos, isto devido a diretamente ou indiretamente também, claro, a ação humana ou natural da Terra. Bom, professor, em resumo, é um fenômeno natural de desgaste a qual estão sujeitos a todos os materiais geológicos quando expostos a ações combinadas à atmosfera, da hidrosfera e também, se não me engano, da biosfera e antroposfera, de forma permanentemente e generalizada por toda a superfície terrestre. Se o senhor perceber, eu coloquei lá no slide uma pequena foto ao lado falando o que era. Tipo uma fotozinha mostrando o que acontece com a parte da superfície terrestre. Ele cria pequenas rachaduras rasgando a faixa terrestre, mostrando lá o que acontece. Bom, eu vou dar também uma continuidade, se aprofundar mais no assunto, eu vou falar também sobre o intemperismo físico, também chamado, professor, é claro, de intemperismo mecânico. Eu posso colocar intemperismo físico? Posso. Posso colocar intemperismo mecânico? Posso. É a mesma coisa, não muda nada, nem nome nem nada. Ele ocorre por meio de processos físicos, que é claro, né, porque casos físicos, né, com fragmentação de rochas, formando assim diversos tipos de sedimentos. Por exemplo, professor, vou pegar um exemplo aqui, massa mesmo, que eu acho que já usou, todo mundo já usou, que é a areia. Bom, a areia praticamente é um intemperismo físico. Por quê? Pequenas partículas miúdas de areia pode ser pedra. A areia é pedra. Então, por conta disso, ele é intemperismo físico. É influenciado, sobretudo, pela variação de temperatura e pressão. Bom, se o senhor perceber lá no slide também, eu coloquei uma pequena foto do lado mostrando que ele causa deformações na rocha. Ele forma curvas, ele forma entradas, buracos na rocha. Por conta disso, ele é um intemperismo físico. É as ações que ele traz, entendeu? Valeu, professor. Muito obrigado. Esse foi o exercício de hoje. Muito obrigado, viu? E meu amigo agora vai dar continuidade nos restos dos assuntos, viu? Valeu mesmo, viu? Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Rafael. Fiquei com a parte 2 do intemperismo. Falei sobre o intemperismo químico e o intemperismo biológico. O intemperismo químico atua através de reações de hidratação, oxidação, dissolução, acidólise e dissolução, que modificam as propriedades da rocha, que contém a composição química, estrutura cristalina, etc.
e tem como solvente natural, como solvente solvente é água. Bom, próximo tópico. Em ambientes quentes e úmidos, o quartzo ele permanece inalterado. Já os feldspatos e micas sofrem uma transformação, sendo assim se transformam em argila. Pois a ação da água nos feldspatos e no biotita, que é um tipo bem comum de mica, sofre essa transformação para argila, que a sua principal, das quais a principal é o caulin. Bom, o intemperismo micológico. Bom, a ação ocorre na ação de seres vivos ou da matéria orgânica, oriunda da decomposição destes. É um processo de desintegração de pedras rochosas, provocado especificamente por seres vivos. Bom, a aceleração da decomposição rochosa ocorre através de raízes de árvores que atuam na desintegração de blocos rochosos. Bom, é isso. Opa, meu público, tudo jóia? Irei falar um pouco aqui sobre a questão da erosão. Primeiro vem o intemperismo, que já foi falado, e também temos a erosão. O intemperismo é o momento em que, vamos dizer, em algumas formas, por exemplo, a pancada, a retirada. E como eu estou entrando na erosão, a erosão é como se fosse o transporte desses sedimentos, que é o que às vezes são pedras, areias, grãos, maioria de coisas finas, entendeu? Que sai de rochas e etc. Isso ocorre devido a fatores naturais ou antrópicos, que é, por exemplo, nós temos, dentre eles, a gente temos a fluvial, por exemplo, como vocês observam aí nesse slide, já temos a fluvial, ou seja, é aquelas coisas que é retirada no momento. Fluvial é sobre mais em questão de rios, o fundo do rio, as pedras que elas são levadas, esses sedimentos, né? Principalmente de rochas, que há muitos rios. Um exemplo é o rio São Francisco, agora no caso a gente aqui de Alagoas, que faz divisa com Bahia, pega Paulo Afonso, aquele pessoal lá. Ali a gente tem a rocha, cada vez mais aquele rio sempre vai afundando devido a isso, devido a esse transporte que a gente tem. É como se fosse o intemperismo, ele dá a pancada e a gente que traz, faz o transporte, entendeu? Temos a marinha, que é, ou para muitos também, né, como falar também a abrasão, o mar, quando dá pancada, principalmente naquelas rochas, até o pessoal, o humano faz aquelas coisas também, de barreiras, faz de cimento, mas a maioria deles são de rochas. O momento que ele está batendo ali, a onda sempre naquele movimento vai e volta, é ali que ocorre o desgaste, o temperamento, e a partir daí a gente ocorre o sedimento. O sedimento a gente faz o transporte, no caso é a erosão. Isso também está dentro desses tipos de ocasiões. Temos a eólica, que sempre, a maioria das vezes, um exemplo é aqueles catavento, né, que faz energias eólicas, que ao momento que ele gira ali em ventos fortes, sempre ele leva alguns sedimentos, algumas coisas finas de rochas, pedras, tudo e etc. Sempre eles, a maioria das vezes, é de uma parte superior a uma parte inferior, entendendo? Temos também a pluvial, que a maioria das vezes não, a pluvial ela é de água de chuva, entendeu? Que não foi colocada no slide, porém ela é feita, ocorre devido à água da chuva, quando há um momento que bate a chuva ali e esses sedimentos vão embora. Temos também a erosão glacial, que é quando a maioria das vezes ocorre devido àquelas blocos de gelo, principalmente na Antártica, aqueles locais lá, sempre tem aqueles blocos de gelo e a maioria das vezes o que é que acontece? Ele é como se fosse partido e ele é carregado
no mar. Ali é aquele transporte que é levado, ali se chama de erosão. Temos a antrópica, que é no momento, a maioria do pessoal lá no Rio de Janeiro, acontece muito, de túnel. Ali é retirada sedimentos de ali. Ali também é onde ocorre a erosão, que é retirada, ou melhor, em resumo, erosão antrópica é quando é realizada pelo ser humano. É isso. Bom, após tudo isso que foi visto, nós podemos concluir que os agentes externos do relevo, que também podem ser chamados de exógenos ou esculpidores, são os responsáveis pela moldagem da terra, pela moldagem do relevo, através da erosão e da sedimentação do solo. A sedimentação do solo é o processo após o intemperismo. Lembrando que o intemperismo é diferente da erosão. Normalmente as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não. O intemperismo transforma e quebra, e a erosão transporta e remove. Falando agora sobre os principais tipos de agentes externos, nós temos a água, que pode ser pluvial das chuvas, pluvial dos rios e lagos, ou nival das geleiras. O vento também, que causa a erosão eólica, as geleiras, que causam a erosão glacial, e as variações de temperatura, a gravidade e a ação do homem sobre a natureza, assim como no intemperismo biológico. Portanto, esses agentes atuam em conjunto, trazendo para a gente, promovendo o intemperismo físico, químico e biológico das rochas, que podem originar a erosão. Como eu falei, não é a mesma coisa. O intemperismo meio que gera a erosão. Portanto, o relevo é esse conjunto, é um conjunto de formas que se encontram na superfície. E as principais formas de relevo são a montanha, o planalto, a depressão e a planície. Portanto, esses foram os agentes externos do relevo, os responsáveis por moldar o relevo da Terra.